Essa aqui é São Pedro, turisticamente a cidade mais importante do deserto de Atacama, no Chile. O deserto do Atacama é um dos lugares mais secos do mundo e a cidade está localizada num oásis. Aqui nós vamos encontrar salares, geysers, vulcões e você já sabe, se você quer conhecer bem o deserto do Atacama, viaje comigo! São Pedro tem muitos atrativos e nós vamos conhecer todos eles. Mas antes, que tal vocês se preparando assistindo o resumão? São Pedro está localizado no norte do Chile, próximo à cidade de Calama. Para visitar esse país, o brasileiro não precisa de visto, apenas RG atual e passaporte válido. A linguagem local é o espanhol e a moeda corrente, o peso chileno. A região de São Pedro pode ser visitada durante o ano inteiro, mas atenção, pode chover entre fevereiro e março e faz mais frio entre junho e agosto. Conforme nos aproximamos de São Pedro, percebemos que ele é um oásis no meio do deserto, um oásis habitado há milhares de anos. As ruínas de Tulor, as mais antigas da região, têm mais de 2.000 anos. Aqui viviam os Licanantai, o povo ancestral dos atacamenhos. Com a ajuda dos incas, eles construíram várias fortalezas para defender suas terras. Esse aqui é o Pucará de Quitor. Pucará em Quechua quer dizer fortaleza. E esse aqui foi o último ponto de resistência dos atacamenhos contra os espanhóis em 1540. Caminhar pelo Pucará de Quitor é uma maneira interessante de voltar ao passado. Além disso, do alto desse penhasco, tem-se uma das melhores vistas do Rio São Pedro e dos diversos oásis que ele alimenta. Hoje, a vila de São Pedro não se defende mais das invasões. Ela recebe de braços abertos a todos os visitantes. A cidade possui uma boa estrutura turística, com vários restaurantes e hotéis, que atendem todos os gostos, desde os mais simples até os mais sofisticados. Grande parte desses hotéis tem arquitetura típica do deserto, porém sempre com muito conforto. O centro histórico de São Pedro é todo construído em adobino, conhecido também como adobe, um tipo de tijolo feito com barro e palha. Quase não sofreu alteração no decorrer dos anos. A antiga igreja é um bom exemplo disso. Permanece em pé há quase 400 anos e sua construção inclui materiais andinos como madeiras de cacto, couro de lhama e palha. Essa aqui é uma das casas mais antigas da cidade. Ela tem arquitetura de influência inca e foi construída no século XVI. Eu recomendo você ficar no mínimo 3 dias aqui no deserto do Atacama. Nesses dias você vai conhecer os principais atrativos, as lagoas altiplânicas, o Salar de Atacama, o Geyser de Tátil e esse lugar aqui, o Vale da Lua. O Vale da Lua está entre os destinos obrigatórios para quem visita o deserto. Incrustado na Cordilheira do Sal, ele impressiona por sua grandiosidade. Seu passado geológico criou monumentos naturais imponentes e aproxima o visitante da natureza. Muitos vêm aqui procurando o melhor lugar para assistir a um pôr do sol. A aridez do deserto faz do Atacama um dos melhores lugares para a observação das estrelas. Por isso, decidimos fazer o tour astronômico Alarcapim, um dos vários oferecidos na cidade. Nele, pudemos aprender sobre como os nativos nomeavam as estrelas e fazer nossas próprias observações, tanto ao ar livre como através de um potente telescópio. Mas dá pra ver tudo de Júpiter, dá pra ver as luas, dá pra ver as linhas das tempestades. É incrível, né? Você não tá sozinho no céu. Outro passeio imperdível, muito especial para quem fica poucos dias no deserto, é conhecer as lagoas altiplânicas.
Esses lagos, localizados aos pés de grandes vulcões e a mais de 4.000 metros de altura, encantam pela sua beleza. No caminho que nos levou até a Cordilheira dos Andes, fizemos várias paradas para conhecer vilas que são verdadeiros oásis às margens do Salar do Atacama. No deserto, onde existe água, há vida. Isso é bem patente aqui na cidade de Toconal. Ela cresceu ao lado desse pequeno cânion, a Quebrada de Jerez, por onde passa um pequeno rio que desce dos Andes. É nítido o contraste entre a aridez do deserto e o verde da cidade. Uma das características da cidade é que ela é toda construída com liparita, uma pedra retirada dos vulcões, inclusive a sua centenária igreja. Em nosso caminho, paramos no deserto para conhecer dois marcos especiais, um histórico e outro geográfico. Esse caminho que eu estou percorrendo, essa longa reta, faz parte do caminho Inca, que existe há centenas de anos. Ele ligava Santiago ao sul até Cusco, a mais de 1.000 quilômetros no norte. Esse lugar aqui também é especial porque, segundo esse marco aqui, ó, por aqui passa o Trópico de Capricórnio, que corta o planeta todinho, no lugar onde o Sol chega mais ao sul durante o solstício de verão. Tudo isso rodeado pelo Salar do Atacama e pela Cordilheira dos Andes. Nesse vale estão as duas lagoas altiplânicas mais famosas e mais visitadas. Ali no fundo, a Lagoa Mniński, e aqui na minha frente, a Lagoa Miscante, que tem esse nome por causa daquele vulcão. Gostaram dessas lagoas? Então espera só um pouquinho que a gente vai conhecer outras mais bonitas. Conforme avançamos para o interior dos Andes, a vegetação se altera de acordo com a altitude. Das plantações da vila de Socaire, passamos para os campos de altiplano e, finalmente, para regiões realmente áridas. Aqui, a falta de verde é compensada pelo colorido dos salares e das lagoas andinas. Uma delas é a incrível Lagoa Talar, que aflora no meio de um imenso salar. As rochas vermelhas contrastam com o branco do sal e o verde das águas. Um lugar para se explorar e abusar das fotos. Essas águas aqui têm uma cor diferente das águas do salar por estarem aquecidas. Elas saem da terra acima dos 20 graus. Já teve relatos de pessoas que se perderam na montanha e sobreviveram por causa das águas calientes. Outro lugar de incrível beleza e pouco conhecida é a Lagoa Tuiacto. Já pensou em andar sobre as águas? Na Lagoa de Tuiartu, no meio dos Andes, é possível. Caminhar nessa lagoa andina é uma experiência única. As formas geométricas das placas de sal, as delicadas formações que afloram da água e o contraste com as montanhas ao redor convidam não só a ficar, mas também abrem um apetite para um delicioso piquenique. Um piquenique a 4.000 metros de altura. Outro lugar que eu recomendo visitar é esse cânion, conhecido como Quebrada de Cari. A Quebrada de Cari é um dos muitos cânions que avançam para dentro da Cordilheira do Sal. Seu piso e suas paredes são cobertos por uma fina camada deste mineral. A ação do tempo e das intempéries criaram formações interessantes, como por exemplo esse grande anfiteatro natural. São 5h30 da manhã, o sol nem nasceu e nós já estamos saindo em direção ao altiplano. Nós vamos conhecer os geysers de Tátil. Vamos lá?
Esses são os geysers de Tátil, dos campos termais mais importantes do mundo. Nós chegamos agora, antes do nascer do sol, porque é nessa hora que eles têm a sua maior atividade. As águas do geyser saem em média a 85 graus Celsius. E quando se chocam com a temperatura ambiente, que ao nascer do sol sempre está abaixo de zero, formam essas grandes colunas de vapor. Os geysers de Tátil são aflorações de águas aquecidas que partem do subsolo e chegam à superfície na forma de jatos de vapor, jorros de água e até lama borbulhante. Andar por esse vale nos dá a impressão de caminhar por dentro de um vulcão. Por todos os lados, encontramos jorros de água fervente, até na beira da estrada. Alguns geysers formam cones de minerais, outros pequenos lagos de água quente. Há também jatos de vapor, que expelem fumaça com grande intensidade. Aqui é o habitat das viscáceas, um animal da família dos roedores que usa essas pedras como esconderijo. Olha lá. Engana-se quem pensa que não há vida nas grandes altitudes, onde o solo é árido e as condições adversas. Em todo o caminho de retorno a São Pedro, pudemos observar dezenas de espécies que vivem ao redor de pequenos lagos que afloram nos vales altiplânicos. Depois de conhecer tantas coisas novas, nada melhor do que terminar o dia aqui, nas termas de Puritama. Na quebrada de Puritama, afloram águas termais de um rio subterrâneo. Ele irriga o solo fértil e cria um oásis no meio deste vale pedregoso. Um lugar para relaxar e se divertir. Está gostando do deserto do Atacama? Acredite, esse é apenas o começo. É verdade, vocês acabaram de ver os principais atrativos para quem vai passar poucos dias aqui. Mas o deserto ainda guarda belezas impressionantes e você vai conhecê-las no próximo programa. O nosso tempo hoje acabou, mas você pode ter dicas de viagem e saber mais sobre o deserto do Atacama no site da Gold Trip. Nós nos despedimos por aqui e nos encontramos no próximo Viagem Comigo. Tchau! O programa de hoje começa aqui em São Pedro, turisticamente a cidade mais importante de São Pedro de Atacama, de novo do Chile. Conseguimos um guia que se chama Loco Javier. Até o final da viagem você vai entender por quê. Mas tem tratamento. Ele disse que tem tratamento, eu acho que já foi. Vem cá, vem ver um geyser filhotinho, vem cá, chega pertinho, vem. Ó. Ó que filhotinho. Ai, que bonitinho. Ai. Mordeu. Não é neve, é sim sal. São cristais que ficam se erosionando, estão cobertas por uma fina... Para de rir, você ri! E formando algumas formações, Tá, por causa da chuva, daí vai. São 5h30 da manhã, o sol ainda não nasceu e nós já estamos saindo em direção ao altiplano. Nós vamos fazer o melhor passeio de São Pedro de Atacama, os geysers de Tátil. Espera só pra ver. Aí que para. Tô indo pra Cusco, a gente se vê lá. É nóis. Tchau. 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 Tá, não quero mais ir. Vamos pra Santiago agora. Vamos lá. Vamos a Santiago, eu quero ir pra Santiago. Posso enviar uma carta para Santiago? Não, vou pegar o Tem carro. família Já. lá. Não quero também ir pra Santiago, quero ficar aqui. Já chega, pai. Tadinho. Oh, vem cá, filho, vem cá. Você não vai pra Cusco, não vai pra Santiago. Você pode ficar aqui. Eu não quero ser sacrificado na montanha. Vamos com o Javier andar de carro, vamos.
Gostou do deserto do Atacama? Então aproveite e visite outros destinos no Chile, clicando nesse menu aqui. Ou então, visite outros países, clicando no nosso menu principal. Gosta de viajar? Então, viaje comigo!